Vamos lá. Bom dia. Hoje é uma sexta-feira. São 7h33 da manhã do dia 29 de julho de 2022. E sobre o que nós vamos falar? Poxa vida. Vamos falar daquilo que talvez fosse. Talvez fosse. E o que é talvez? Talvez. Talvez eu cantasse, talvez eu amasse, talvez eu recitasse, talvez eu me importasse. Talvez eu pensasse, talvez eu racionalizasse. Talvez eu pegasse, talvez eu apertasse, talvez eu abraçasse, talvez eu sonhasse, talvez eu realizasse. E quantas coisas eu poderia sonhar, quer dizer, pensar. Em quantas coisas eu poderia usar o talvez do lugar. Puxa vida, mas Deus, puxa sempre Deus. Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. E Deus usou talvez. Foi isso que ele fez. Sim, ele me enviou um monte de carta de talvez. E eu disse, pronto, chegou a minha vez. Chegou a minha vez de plantar talvez. Puxa vida. A cada momento caiu uma cartinha. Puxa vida. Aquela era a sementinha. E mais uma vez eu corria e plantava. Talvez. Dias e dias. A questão era o tanto de dias que eu tinha. Sim, para fazer o quê? A plantação do dia. E quantas vezes caiu uma cartinha e mais uma vez eu corria e lá, talvez. Mas chegou o dia. Sim, chegou o dia de buscar o quê? A quartinha. Sim, não dá para você apenas plantar sem se ocupar com aquilo que a semente do talvez iria lhe mostrar. Então eu tinha que buscar água em algum lugar. E foi assim que a quartinha esteve a me falar. Por que não derramar a água que eu estou a carregar? Por que você resiste? Olha para mim. Eu sou uma semente de talvez no lugar. E olha o que eu estou a carregar. Acha que eu estou satisfeita? Será que de fato dá para você usar? Eu não aguento mais carregar peso. Eu pareço de fato me agradar? Eu então fiquei ali a olhar e a quartinha a falar. Na minha mente veio assim a imagem de um burriquinho, sim, um burrico que eu estive a ganhar. Sim. Eu então estive a enfeitar, sim, com 2 cachinhos de uva ali. E a quartinha a falar, eu fiquei a pensar, santo Deus, do jeito que a quartinha estar a falar, até parece que a água ela estar a carregar nos pulmõezinhos. E ela tanto faz questão de me mostrar. Santo Deus, como é que eu vou esvaziar os pulmõezinhos que a quartinha está a me solicitar? Corro risco de eu deixar a quartinha seca no lugar. Isso eu não posso realizar. Mas semente de talvez esteve a se espalhar em todo lugar.
Eu então disse para a quartinha: olha, eu, você sabe que eu estive a lamentar. Eu desejei muito, 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 muito lhe ajudar. Mas o que você está a me solicitar é algo tão difícil de se realizar. Talvez você viesse a se arrepender, quer dizer, a pensar. Talvez você desejasse brincar, talvez você desejasse um novo tempo plantar, talvez você desejasse compreender que existem outras coisas que disponíveis para você. Foi assim que eu estive a compreender, sim, o tanto de talvez que Deus esteve, o que a me envolver, para que a quartinha eu viesse, quer dizer, talvez eu pudesse convencer. Usei todos os talvez, sim, todos eles. Por fim, chegou a vez. Sim, a quartinha ali me disse: use o meu talvez. Eu disse: santo, você recebeu um talvez? Ela me disse: eu desejei a certeza da vez, por isso eu fui buscar o talvez. Eu então peguei o envelope da vez, aquele que a quartinha parecia de fato, o quê? Manga de vez. Aí eu disse para a quartinha: santo Deus, o problema é que naquele momento chegou, o quê? Sim, a pena da vez. A pena da vez, e começou de fato a escrever, talvez, talvez, talvez. Eu até pensei: meu Deus, eu vou virar freguês de tanto talvez. Mas você não pode de fato apenas olhar para aquilo que você está a desejar. Ainda que eu desejasse muito, muito, muito ver a quartinha caminhar, se alegrar, mas tudo que a quartinha fazia era querer de fato passar desta para o lugar onde eu não estava a desejar. Enfim, eu resolvi de fato levantar, sim, o cajado do talvez que a quartinha estava a me falar. E eu dei para ela carregar. O problema é que a quartinha me disse: deixe apenas eu pontuar. E foi ser ponto no lugar. Saímos a caminhar. Sim, um pontinho aqui, outro pontinho acolá, um pontinho aqui, outro pontinho acolá. E todos os talvez, a quartinha esteve de fato a me questionar. Era verdade? Era verdade? Era verdade? Não é fácil a gente caminhar com uma problemática e tanta a carregar? E quem era eu para não aceitar pedido de cunho tão peculiar? Eu então disse para a quartinha: fique aqui a me esperar. Eu vou, de fato, a tua certidão de óbito tirar. Eu vou, de fato, lhe dar aquilo que você está a me solicitar. Mas saiba que eu vou fazer com muito pesar. Eu não gostaria do seu olho fechar. Eu gostaria e muito poder contigo brincar. Eu gostaria muito de ver a flor desabrochar. Eu gostaria muito de ver você se maquiar. Eu gostaria muito de ver você colocar um sapato para casar. Eu gostaria muito de ver você com sonho de ninar. Mas a quartinha me disse: esse sonho eu não quero realizar. Esse sonho eu não quero realizar. Deixa eu ser ponto final no lugar.
É apenas o que eu estou ali solicitar. E foi com muito pesar que eu fui, de fato, sim, no BNH, Banco Nacional de Habitação, tirar, de fato, a certidão de óbito do coração. Nem peguei fila, não. Peguei, não. Era um lugar, assim, que... Digo que eu mesma resolvi, de fato, fundar. Sabe como é que é, né? Eu disse assim, puxa vida, se nós não tivemos consideração em manter, de fato, o banco aqui nesse lugar, eu mesma vou juntar cá e vou, de fato, colocar lá para a certidão de óbito tirar, se alguém assim me solicitar, sem eu ter que, de fato, sim, sem eu ter que matar ninguém nesse lugar. Eu jamais usaria as minhas mãos, para, de fato, sangue derramar. Mas as minhas mãos eu iria usar para cada certidão de óbito tirar, se assim alguém viesse a me solicitar. Sim, fechando o olho, sim, para o sofrimento não aumentar. Olha, eu fiquei mesmo assim a pensar, por que que Deus me deixou tudo aqui eu realizar? Sim, ainda que fosse com muito pesar, mas Deus me deu esse direito mesmo. Eu pude, de fato, aquele banco, sim, fundar, comprar o direito de poder, de fato, sim, a minha dívida pagar. Sim, Deus me disse, olha, Maria de Cássia, com o tanto que você já esteve a trabalhar, com aquele tanto de obra que você esteve de fato a realizar, muito mais, eu estive a lhe dar. Eu então disse para Deus, santo Deus, e como é que eu vou poder gastar? Eu não quero carregar peso, não, Senhor, não quero carregar peso nesse lugar. Deus me disse, pode comprar, de fato, o BNH e você ter o direito de olho fechar. Aí eu disse, santo, tem uma lista a me esperar. Ele disse, fui eu que pendurei lá, vá checar. Santo Deus, de todas as pessoas que a lista estava a me mostrar, a quartinha foi a que eu mais estive a lamentar. As outras eu até já estive a me acostumar. Fui viver o luto. Sim, fui me antecipar, viver o luto. Olha, deu um trabalho danado. A certidão de óbito tirar para a verdade não ocultar. E fiz isso também com muito pesar, fiz devagar, colocando cada coisa em seu devido lugar. Eu nem quis, de fato, convencer ninguém daquilo que era razoável mesmo, não tinha como não ser, cada um não sabia o que estava a fazer, mas a quartinha era algo que ainda estava por ser. Deus me disse para eu apenas viver aquilo que era importante, sim, de se fazer. Depois que isso tudo esteve, de fato, a acontecer, todas as certidões de óbito, as lápides, toda a vida ali a resplandecer, a verdade, sim, que estava em meu ser, Deus me disse, agora é preciso, de fato, pensar em você. Santo Deus, pensar em mim. Aí eu saí. Sim, sabe como é que é? Fui visitar ali o lugar onde Jacó esteve de fato a pegar uma pedra, colocar a cabeça para descansar e teve aquele sonho de cunho tão particular. Sim, com o anjo ele foi falar e até esteve de fato a uma estela edificar, fazendo promessa. Sim, fazendo promessa de ali voltar e poder de fato a terra pagar.
Eu disse para Deus, puxa vida, eu vou de fato entrar. Sim, entrar na casa de Jacó para esse aprendizado eu alcançar. Deus me disse, poxa, está disposta a entrar na casa de Jacó? Você sabe que é muito difícil sair de lá. Você sabe que é muito difícil sair de lá. Eu disse a Deus, depois de tanta lápide lavar. Depois de tanta alçada separar. Depois de labutar muito para a quartinha. A quartinha não querer passar desta para uma melhor. Eu vou entrar. Então eu saí a caminhar e a porta estava lá. Puxa vida. Fiquei a pensar mesmo nos filhos que Jacó esteve de fato a amar, cada um de cunho bem particular. Soube enxergar de forma particular a qualidade e o defeito que cada um estava a carregar. Eu então me aproximei e peguei de fato ali na porta devagar. Naquele momento a porta esteve a me falar. Você tem certeza de que quer entrar? É muito difícil sair desse lugar. Eu disse para a porta, se eu tiver medo de entrar, como é que eu vou poder honrar aquilo que Jacó esteve a realizar? Não, eu preciso na casa de Jacó entrar. É de minha responsabilidade assinar a minha vida nesse lugar. Não posso ter medo de buscar a verdade que eu estive a professar de cunho particular. E entrei ali. Puxa vida. A porta esteve a fechar. Eu desejei muito, sim, virar o meu rosto e poder a porta olhar. Mas eu estive a me lembrar, sim, da mulher de Ló. Eu disse, santo, coluna de sal, eu não vou ficar. Não vou olhar para a porta que está a fechar. Quando eu voltar, eu vou poder, de fato, me curvar para tudo aquilo que Deus esteve a me dar. Então, eu estive ali a ajoelhar e deixei todo o meu corpo se desconjuntar. Sim, eu desejei muito poder levantar e encarar a vida que Jacó esteve a carregar sem nada, sem a minha vida levar. A minha estava deixada na porta da porta. Puxa vida, larguei tudo lá, apenas alçada, e fui caminhando devagar. Puxa vida, era difícil mesmo de acreditar em tudo que eu estava a enxergar. Todas as dificuldades de Jacó ali, sim, naquele mundo se encaixar. Ele tinha irmão no lugar. Puxa vida, como ter a compreensão do útero que ele esteve a habitar. Como ter a compreensão do que é perdoar, sim, diante do que o filho esteve a realizar ao se deitar com a mulher que o pai esteve a se casar. Como de fato vivenciar aquilo tudo que estava ali a se espalhar. Puxa vida, quão era grandioso o mundo de Jacó. Dentro do mundo de Jacó estava Judá. Puxa vida, a vida de Judá
a beleza de ali estar, as dificuldades de Judá a lidar com aquilo que ele era tão familiar. Eu também pude ver, sim, eu também pude ver a dificuldade de Simeão. Puxa vida, como era triste você buscar o tempo todo aquilo que você não conseguia encontrar. E ao mesmo tempo você se encaixar dentro da teoria. Sim, que o pai esteve a fundar enquanto lá. Então, quando eu cheguei perto, bem perto daquilo que era mais difícil de Jacó realizar. Sim, era o momento do testamento. E Jacó ali edificar. Enxergar cada filho com o seu próprio olhar. Puxa vida. Eu até penso que Jacó esteve a errar. Sim. Eu fiquei pensando, puxa vida, o quanto que Jacó esteve a errar. Sim. Quando ali no momento em que José esteve a se apresentar, e ele esteve de fato a trocar, sim, fazendo de Efraim e de Manassés, pessoas que ali penso que não iriam se encaixar. Não. Quem era o mais velho? Era dado a Jacó o direito de transformar ali a idade e a certidão de nascimento mudar, dando a Efraim aquilo que ele mesmo esteve a comprar. Sim, quando Esaú esteve a negociar a primogenitura com uma sopa. O quão é difícil a gente de fato encarar a vida que Jacó esteve a levar. Sim, sem julgar, é verdade, mas deixando seu próprio pensamento lhe orientar. Seria eu capaz de tirar do meu filho o direito dele se apresentar enquanto mais velho do lugar? Colocaria eu outro no seu lugar? Tiraria dele a importância daquilo que a primogenitura tende a representar? Puxa vida! Compreendi que era uma carga difícil para Jacó carregar. Não era fácil carregar tamanha carga no lugar. A ele foi dado uma primogenitura de uma forma que poderia se contestar. Em compensação, a própria mãe fez ele se passar pelo mais velho do lugar para o próprio pai enganar. E Isaac lhe abençoar como o primeiro do lugar. Puxa vida, talvez Jacó precisasse mesmo de olhar para o passado e ver o quanto ele esteve a errar. Sim, porque no calcanhar de Esaú ele esteve a se agarrar para sair daquele lugar. E depois ele mesmo esteve a pisar naquilo que Esaú iria representar, o primogênito do lugar. Naquele momento eu vi uma portinha se apresentar. Puxa vida, era a minha casa.
de cunho bem particular. Eu resolvi entrar. Eu logo disse, meu Deus, agora que é difícil de fato. É por isso que é tão difícil voltar, sair do mundo de Jacó. Cada um de nós pode encontrar a nossa vida de cunho particular, se a gente desejar enxergar aquilo que de fato esteve a se passar, conforme a Escritura esteve a nos relatar. Abri aquela porta devagar. Puxa vida! E vi o primogênito chegar. Olhei e como eu desejei chorar. Mas me lembrei que eu iria precisar voltar. Havia criança em meu lar. Eu não poderia me dar o luxo de fraquejar. Nenhuma lágrima eu poderia de fato derramar. Olhei para o primogênito e disse: qual é o preço a se pagar quando a gente esquece do básico do lugar? Essa pergunta eu vou lhe deixar. É o cajado que eu estou a lhe dar. Quem sabe assim você possa, de fato, levantar e ser um ponto no lugar. Eu olhei devagar mesmo para aquele lugar. O problema é que eu ouvi o meu filho cantar uma música linda, linda. Uma das minhas preferidas, de tantas que ele esteve de fato a desenhar. É assim que eu vou falar. A desenhar. Como fonte de vida no lugar. Santo Deus. Ali estava de fato, naquela melodia que o meu filho estava de fato a cantar, o sentido de família que eu tanto estive a desejar. Eu podia ouvir o meu filho brigar com a minha filha para ela de fato acompanhar aquilo que ele estava a solicitar. Ser a segunda voz no lugar e a voz dela se encaixar de forma perfeita com o que ele estava a realizar. Então eu vi o sol, sim, o sol e a lua ali a bailar. Era algo tão lindo, que mais uma vez eu desejei chorar. Mas naquele momento Deus esteve a me falar: nenhuma nuvem estará a passar. Então nenhuma lágrima pode derramar. E aproveite a oportunidade de aqui estar. Eu tinha que arrancar o útero. Não tinha jeito. Não, eu não podia de fato aquele útero carregar. Eu tinha que de fato a minha vida preservar. Ter o direito do meu nome assinar. E pude ver de fato a alegria de se procriar e ser eterna no lugar. Seca eu não iria ficar. Não. Eu não iria ficar seca. O problema é que quando de fato aquilo tudo estava a se passar,
Quantas criancinhas caíam no lugar. Aqui e acolá, caíam. Feito as cartas, sim, as cartas de semente de talvez. Era a minha vez. Eu não poderia, de fato, ser uma semente de talvez. Me lembraria da quartinha da vez. Não poderia, não. Não poderia, de fato, me dar o luxo de olhar apenas para a vida que ali eu estava a enxergar. Quantas pessoas eu poderia amar? Por que só se preocupar com a sua individualidade? Se ali estava, de fato, a casa da verdade. Eu poderia, de fato, viver a minha sanidade. Poxa vida. Então eu resolvi, de fato, apenas escutar. Sim. E naquele momento, a voz do meu filho esteve, de fato, a parar. Gritos de criança surgiam de todo lugar. Parecia, de fato, pipoca. Ali, pulando aqui e outra acolá. E os gritos pareciam mesmo o tempo todo me derrubar. E fui ser bola de gude a rolar, tentando de fato encontrar cada grito em cada lugar. E vi que eu poderia me multiplicar em inúmeras bolas de gudes. Eu, de fato, passei ali a vivenciar. E deixei toda a minha vida para lá. No fim, consegui de fato todas aquelas bolas de gude colocar num único lugar. Era a ampulheta perfeita que eu iria carregar. O meu olho ninguém iria de fato furar. Muito menos direcionar. Aqui estava a ciência que eu iria carregar para todos os outros sentidos eu alcançar. Quando assim eu estive a realizar, eu vi a porta de Jacó se aproximar. Finalmente eu podia enxergar algo de cunho tão particular. Toda uma estrutura familiar. Erros em todo lugar. E os acertos? Os acertos pareciam de fato recuar. Para que Jacó pudesse de fato passar, compreendendo que os erros ele iria carregar. Os acertos ele iria doar para cada ente familiar. Puxa vida, que coisa maravilhosa ela era aquela estrutura que a porta estava a me mostrar. Jacó a separar todos os erros e dando os acertos para cada filho carregar. Não se esqueça, eu estive a errar.
não cometa o mesmo erro no lugar. Exemplo de vida. Exemplo de vida familiar. Você saber carregar toda a sua vida de cunho particular e não ter medo, de se apresentar para cada filho, de olhar e saber que você esteve a errar e a humanidade se manifestar. O problema é pedra. Não é o quê? O problema de fato é o tanto de pedra que a gente costuma usar para a casa dos outros, a gente de fato. Para a casa dos outros a gente enxergar, julgar e condenar. Pegar aquela pedra que Jacó pegou uma pedra. A gente não. A gente pega pedra toda hora. Pá! Para jogar em cada casa, como se a gente fosse exemplo de algum lugar, pá. E aí vai, de fato, desmontando, pá, pá, casa dos outros, pá, pá, pá. E a nossa casa, santo Deus, a nossa casa a gente costuma deixar. E tem um monte de pedra, sim, porque aqueles outros também estão a jogar pedras no nosso lar. Pedras. Mas se eu da minha casa me ocupar, todas as pedras eu vou saber usar. Sim. E semente de talvez eu vou saber plantar. E olha que eu vou saber, de fato, eu vou saber regar cada semente de talvez. Mas a minha vida, eu mesma vou administrar. Quando o meu texto, eu de fato assinar. E dentro daquele contexto, eu saber onde cada coisa está. E assim, a minha teoria de vida, eu praticar. De nada vai adiantar a gente se ocupar com terceiros no lugar. O segundo pode nos ultrapassar. E a gente não ser nem o último no lugar. Mas a ampulheta vai nos mostrar os erros em primeiro lugar. Para que a gente possa, de fato, carregar. Lembrando que os acertos a gente fez questão. De doar. Sim, na medida em que a gente esteve, de fato, a levantar estátua de sal no lugar. A gente doou todos os acertos. Os erros a gente esteve a ocultar. Quando a gente não oculta, a gente tende, amenizar. E coloca o acerto lá. Assim. Por isso Deus sempre esteve a me pedir. Viva diante de si. E entre nessa casa do espelho aí. Poxa vida. Eu nunca desejei mentir. Mesmo. Não. Pra que mentir? Dizendo que eu não vi. Falei de tudo que eu vi. Respeitei aquilo que Deus esteve a me pedir.
Eu não omiti. Não, omiti não. Coloquei as sementes de cada talvez ali. Sim, nos textos que eu escrevi. Nos textos que eu escrevi. Para o contexto eu construí. E poder chegar aqui. Foi assim. É assim. Eu não sou besta. Aqui. Longe de ser. Quando eu digo que eu, de fato, sobrevivi a tudo que aconteceu comigo aqui, é porque eu o tempo todo obedeci. A consciência que existe em mim. A consciência que existe em mim. Assim eu posso chorar e posso sorrir. Eu choro por cada pessoa que comparece diante de mim a me pedir coisas tão difíceis. Tão difíceis, tão difíceis. Mas Deus sempre me diz, para não tirar de ninguém, o entendimento de si, o direito de ir e vir. E dá tudo de mim. E dá tudo de mim. Um dia uma criança esteve a me pedir. Me deixe partir. Ela sabia que eu fazia de tudo para esse pensamento ela não construir. Não posso mentir. Não escolhi assim. Eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo para que aquela menina pudesse sentir um pouco de vida. Mas ela não quis, não desejou assim. Então eu disse sim. Eu disse sim. Eu disse eu não vou impedir. Eu não vou contribuir. Mas eu vou fechar os olhos, que você estará me pedindo. E deixar a sua consciência. Parte. Os vínculos que aqui se costuma construir. E será difícil. Será difícil mesmo. Tudo isso. Mas quando eu trago qualquer assunto aqui, é porque Deus me diz para respeitar aquilo que eu sou capaz de realizar. Independe da compreensão que alguém possa alcançar. O importante é que eu sei do que eu estou a falar e de quem eu estou de fato a lápide tirar. E é com muito pesar. Mas ela também sabe do que eu estou a realizar. Porque todas as vezes que sento aqui para gravar, faço questão. Faço questão de estar com quem eu estou a falar. Assim é a minha verdade. A minha verdade. Eu estou
a dar aqueles que a gente não consegue de fato identificar como vida no lugar. Mas eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, daquilo que eu vivo nesse lugar. Os mortos não podem voltar, mas nós podemos encontrar qualquer morto em qualquer lugar. Basta a gente desejar. Ainda que a certidão de óbito, ainda que a certidão de óbito não esteja no lugar morto, aqui ele já está. Porque foi o que ele esteve a desejar. Eu sinto muito. Bom dia.